Puxa, puxa, que puxa! Que legal que vocês estão aí! Vamos falar um pouquinho sobre programação infantil. Todo rato tem rabo longo, todo rato tem faro esperto, todo rato... Os critérios para definir um bom programa infantil, a gente teria, assim, a adequação à faixa etária, adequação de linguagem, ou seja, que você tenha uma linguagem compreensível e, ao mesmo tempo, você introduza novos vocabulários, que o tema ajude essa criança a se entender melhor, a entender melhor o mundo, que seja muito atraente, se não for atraente não vai servir, porque ninguém vai assistir, tenha um bom ritmo, que tenha recursos atraentes, que tenha, talvez, humor, que tenha suspense, enfim, que seja uma boa história. A televisão, ela não pode ser a reprodução da escola, porque simplesmente eles mudam de canal. Eu acho que televisão tem esse tripé, assim, de entreter, educar e informar, porque a gente lida com algumas informações que não são necessariamente curriculares. São informações de dia a dia, são informações de comportamento, são pontos de vista, né? Crianças, o Astolfo é pequenininho, é só ter um pouco de paciência. Se você tem uma boa qualidade de entretenimento, você já está educando. Você está educando senso estético, você está educando prazer por boas histórias. Então, não é que tem um que é mais importante que o outro, mas eles são relacionados. Puxa, puxa, que puxa! Uma arca de tesouro! A gente quer que essa criança que está assistindo ao programa, ele sente e se divirta. O conteúdo está ali no meio. Se ele captar na hora que a gente exibiu o programa, ótimo. Se não captou, mas ficou na cabecinha dele, valeu o nosso trabalho. Mesmo que ele venha descobrir muito tempo depois. Salibim, salabão! Uma bota contra trovão! Às vezes a gente faz uma história só divertida e a gente vai descobrir que tem muita coisa educativa lá pela própria dinâmica de criação dos roteiristas e pelas características dos personagens. Não tem produção nacional, né? Infelizmente é uma outra briga. Eu acho que agora começa a se perceber que existem produtoras e produtores e criadores, animadores, músicos, roteiristas, muitos criados aqui na TV Cultura que fazem isso muito bem. E que não fazem uma coisa só educativa, uma coisa muito atraente também do ponto de vista comercial, vamos dizer, usando o lado bom da palavra. A Globo dificilmente vai produzir alguma coisa como o Cocoricó, que é para crianças menores. Quando eles forem produzir, eles vão querer produzir alguma coisa que pegue uma quantidade de público maior, ou seja, uma faixa etária mais ampla. A Globo não está investindo, nesse momento, grandes somas em produção para criança. Aliás, ninguém está, nem a TV Cultura. Está um momento que não tem nada novo produzido no Brasil para criança. A gente tem uma equipe de roteiristas, então a gente se reúne na fase de elaboração dos roteiros. Nós temos uma pedagoga que participa de todas as etapas de criação, que dá palpites e soluções para as tramas que a gente cria. Então aí a gente faz reunião de definição dos temas e depois de leitura e aprovação dos roteiros. Ele não precisa contar, pelo menos pra mim, né, como é que vai fazer a cena, porque eu já sei. Ele conta pro resto da turma, aí eu, assim, quase que uma estrela. Eu entro no set só pra gravar, sabe? As pessoas acham que é fácil fazer programa para criança, mas você tem que pensar em 1 milhão de coisas. Em simbologias, sabe? Às vezes, algum ícone, a criança ou a mãe pode levar de forma errada. E assim, eles te cobram. Eles ligam aqui e eles te cobram. Tem um período de gravação que é de 4 a 5 horas, então a criança nem sempre está afim o tempo todo. Então você tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter paciência. Tem que fazer um processo de aproximação também, porque senão a criança chega aqui e não fala nada. Assim, tem que ter uma certa didática, assim, que eu acho que a gente não tinha e que a gente foi desenvolvendo com o tempo. Elas fazem perguntas para os convidados, quando tem algum convidado. Então elas têm que se sentir à vontade e têm que ser espontâneas, porque criança é muito espontânea já e fazem perguntas que você nunca imagina que vai fazer, né? E é engraçado para a criança que está assistindo ouvir a pergunta que a criança que fez. As crianças usam gírias hoje em dia, então a gente tenta falar do jeito que elas falam, né? Eu acho que o principal
não é você gostar ou não da criança, mas você ter respeito, você valorizar a opinião dela. Eu acho que a gente pode dizer que tem os programas infantis que são só para criança, que tem características e interesses próprios para as crianças, e tem alguns que são família, que interessa para as crianças, interessa para os pais, interessa para os irmãos, interessa para todo mundo. O Cocoricó tem, pelo nosso feedback, uma audiência compartilhada. O que quer dizer isso? Tem muito pai que vê junto e gosta. Porque uma coisa é você botar uma criança na frente da TV e falar, puta, vazei. Outra coisa é o pai que está disponível para estar junto e compartilha das ideias que o programa está veiculando do ponto de vista da educação. Isso é genial. Tá na hora do Cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural.